Vamos lá. Hoje eu preparei um tema que é um tema um pouco recorrente dentro da doutrina, mas que é um tema extremamente importante para a gente ter um entendimento daquilo que nós vivemos, das coisas que nós passamos nessa vida. Vocês já ouviram falar uma frase que diz assim, que o plantio é livre e a colheita obrigatória? Isso quer dizer que nós temos total liberdade. Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente tivesse total liberdade de escolher o que nós desejamos plantar. Mas ao mesmo tempo, isso nos priva, essa frase, nos priva desse livre-arbítrio de escolher se queremos ou não colher aquilo que plantamos. A nossa liberdade, ela está na escolha daquilo que nós vamos plantar. Mas uma vez que eu fiz uma escolha, essa minha escolha trará frutos. E esses frutos eu não terei como escolher se eu quero ou não comer desse fruto. Então o plantio é livre, você pode escolher, pode plantar o que você quiser, mas a colheita é obrigatória. Aquilo que você fez, aquela ação que você tomou, necessariamente terá uma reação, terá uma consequência, e essa consequência vai te alcançar independente do tempo. Independente do tempo. Eu quero trazer alguns exemplos para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, exemplos novos, e um deles foi assistindo inclusive uma palestra de um médico, que ele é um médico espírita e ele se chama Dr. Frutuoso, ele é um oncologista. E ele é um pesquisador, além de médico, cientista e espírita, ele é um pesquisador e ele fica cruzando as informações, né? Sustentado e auxiliado pelo seu mentor, né? Que traz essas orientações para ele. Ele traz essas novidades para nós, né? E aí o que acontece? Ele conta uma situação em que ele estava no hospital e, estando no hospital, ele observa uma criança entrando, uma criança com uma série de limitações, com os seus braços todos virados, com os dedos virados, com torções em várias partes do corpo, na coluna, e uma série de torções. E aí o seu mentor vira para ele e fala para ele assim: olha, está chegando aqui agora um dos nossos, né? Um espírito que participou da época da Inquisição, assim como ele, o mentor dele, participou dessa Inquisição. E ele fala: como um dos nossos? Ele fala assim: essa criança que está entrando foi um espírito que trabalhou na época da Inquisição, assim como eu trabalhei na época da Inquisição e assim como você trabalhou na época da Inquisição, e cometeu várias atrocidades em nome do Cristo, cometeu várias atrocidades de acordo com aquilo que ele acreditava na época. E hoje ela voltou nessa condição por conta disso tudo que foi feito no passado. E aí eu estou trazendo aqui essas palavras, essas explicações, não são minhas, de novo, são do Dr. Frutuoso. Quem quiser depois pode pesquisar mais sobre o assunto, mas eu achei extremamente relevante e importante trazer para que a gente possa ter exemplos, né, da causa e do efeito. E a partir disso, como um oncologista, como um médico, como um cientista, ele até então não tinha tido acesso à informação, porque não é uma especialidade que ele foi buscar.
na sua profissão, apesar de ser médico. E aí ele foi atrás dessa informação, conversou com a mãe e perguntou para a mãe, falou assim, escuta, o que sua filha tem? Como que é o nome dessa síndrome? O que ela tem? E aí ela fala, olha, ela tem uma síndrome, que é a síndrome tal, se eu não me engano se chama síndrome de Lars. E essa síndrome, ela ocasiona o seguinte, aí ele foi pesquisar. Durante a gestação, dentro ainda da gestação, existe a produção de uma forma errada, de uma proteína, que gera reações no corpo físico, e a criança ainda dentro do útero começa a se contorcer, e por conta dos ossos ainda muito flexíveis, ela começa a ter torções, e ela nasce com os pés virados para trás, com a coluna torta, com os dedos todos entortados, e isso não tem correção, né? Isso não tem correção, não tem uma cirurgia, alguma coisa que possa ser feito depois que a criança nasce. E aí, dentro da pesquisa dele, ele começou a olhar, e ele começou, junto com o seu mentor, ele começou a identificar aonde estavam, na grande maioria das vezes, aonde estavam essas contusões, onde estavam essas torções, onde que isso mais aparecia. E o mentor dele sugere que ele vá pesquisar os instrumentos de tortura da época medieval, da época da Inquisição. E quando vai observar, eles usavam muitos aparelhos feitos de madeira, onde prendiam e esticavam braço, perna, onde prendiam a pessoa numa roda e rodavam, iam torçando e quebrando os ossos da pessoa, para que a pessoa falasse as coisas, para que a pessoa se manifestasse bruxo ou bruxa, ou dissesse que era contra o Cristo, ou que dissesse, né, naqueles instrumentos você falaria qualquer coisa, até o que você não acreditava, mas você falava. E aí, os instrumentos de tortura e as lesões causadas à sua época se parecem muito com as lesões que esses espíritos manifestam hoje no corpo físico. E olha que interessante, eu agredi o outro como padre na minha época, e absolutamente não estou falando mal de nenhuma religião, até porque, de novo, o nosso entendimento é que nós estávamos lá. Então eu não estou falando que alguém fez, estou dizendo que nós fizemos, né? Então eu, padre, numa outra época, fiz tudo isso para outra pessoa. Só que ao invés de agredir ela, eu agredi no corpo físico, mas a agressão ocasionou um machucado no meu perispírito, na minha informação espiritual. Nós temos o nosso corpo físico, nós temos o nosso espírito, e nós temos, fazendo como se fosse uma membrana, fazendo um meio termo entre o corpo físico e o corpo espiritual, nós temos o perispírito, como nós chamamos, né? O corpo espiritual, que é um corpo mais sutil. E nele ficam gravadas todas as informações daquilo que nós, da forma como nós vivemos, daquilo que nós fizemos, de tudo aquilo que a gente planta. Então, num tempo passado, aquele espírito foi um agressor da Inquisição. Ele foi alguém que fez mal para outra pessoa em nome do Cristo. E mesmo ele tendo agredido o outro, quem ficou marcado na verdade foi ele, foi ela. Eis que o tempo passa e esse espírito estabelece um projeto de voltar para cá, porque ele também precisa evoluir. Ele também precisa passar pela sua evolução. Mas essa evolução não é possível sem que eu colha aquilo que eu plantei. E aí eu volto para essa vida com uma série de limitações que, do ponto de vista religioso, sem a ciência do espiritismo, talvez a gente olhe para essa criança e pense o seguinte: mas da onde que esse espírito trouxe essa imperfeição? Da onde que essa alma carrega esse pecado
se ela fosse uma alma criada no exato momento do seu nascimento. Se não houvesse uma vida anterior, aonde estaria a justiça de Deus? Como dizer que uma criança que nasce perfeita e outra nasce nessas condições, que elas tiveram a mesma oportunidade? Que Deus foi justo, que foi amoroso? Com esse olhar, se você for o pai ou a mãe da criança perfeita, talvez até você diga, porque Deus quis. Mas quem é o pai ou a mãe da criança que tem toda aquela dificuldade, não vai conseguir olhar para isso como Deus quis. Esse Deus que quis isso, como olhar de uma única vida, ele não é um Deus justo. Ele não deu a mesma oportunidade para essa criança e para outra. Do ponto de vista amoroso, ele não ama as duas na mesma condição. Ele não teria permitido tal dificuldade para o espírito. De novo, se e somente se ele tivesse aquela única experiência. Se a sua alma tivesse sido feita ou tiver apenas uma oportunidade de vida, que não é o caso, que a espiritualidade vem dizer para nós, e essa não é uma crença exclusivamente espírita, que vem nos dizer da reencarnação, que vem falar para nós que é a única forma de se aplicar a justiça de Deus. Eu tenho total liberdade de plantar o que eu quiser plantar, mas eu tenho total responsabilidade sobre aquilo que eu plantei. Eu terei que colher, e essa consequência vai me alcançar através dos tempos. Então lá na vida passada eu passei ileso, fiz todo esse mal, o mal não me alcançou, eu tive um cargo importante, eu conquistei as coisas que eu fui colocado para conquistar, eu maltratei as pessoas que eu ganhei para maltratar, e minha vida terminou bem, até o momento em que ela terminou. No momento que ela terminou, tudo aquilo que eu fiz, a primeira consequência imediata, é que no momento do meu desencarne, eu me confronto com tudo aquilo que eu fiz. Isso tromba comigo. Inevitavelmente, não é uma espiritualidade que me cobra, não é um santo não sei o que vai me esperar lá, na porta do céu, para me dizer se está certo ou se está errado aquilo que eu fiz, não. E não é nem Deus que vai me confrontar. Eu vou trombar comigo, com a minha consciência. Daí já desintoxicada das minhas crenças limitantes desse mundo, uma vez já desperto no novo mundo, eu trombo com a minha consciência e ela me arremessa por uma condição muito ruim. E eu passarei um tempo nessa escuridão, nesse lodo, tentando aprender com tudo aquele sofrimento que eu fiz. Os outros passaram. Em algum momento, eu terei o meu despertar. Em algum momento, esse despertar depende do meu sincero e profundo arrependimento. Eu me arrependo, eu me toco do que eu fiz. E a partir disso, eu falo, eu preciso voltar e eu preciso fazer diferente. Eu preciso dessa oportunidade. Serei então resgatado, vou para o plano espiritual, me encontro com as pessoas que têm condições de me ajudar nesse projeto, estudo e me preparo para voltar para cá, mas, porém, tem um detalhe. Tudo aquilo que eu fiz não ficou esquecido. E nem faz parte de um passado. Tudo aquilo que eu fiz ainda está muito presente, porque está impregnado em mim. Está impregnado naquela membrana que eu falei, na memória espiritual.
na experiência espiritual, está tudo impregnado em mim. E aí eu vou voltar. Só que para voltar, essa sujeira ou essa impureza espiritual não pode permanecer no espírito, porque ela não pertence ao espírito, ela pertence ao físico. E aí eu tenho um plano de reencarnação, e nesse plano de reencarnação, tudo aquilo que estava poluindo, intoxicado o meu perispírito precisa voltar para o corpo físico, e se manifesta toda aquela dificuldade daquela criança que vem com aquela síndrome. Nada é por acaso. Não existe vítima no universo. Ninguém é vítima. Ninguém é coitado. Tudo que acontece comigo, por uma questão de justiça divina, se eu acredito em Deus, o que está acontecendo comigo são coisas que eu preciso viver. São necessárias para o meu aprendizado, para a minha evolução espiritual. Não quer dizer que são coisas legais. São coisas que eu curta aqui nessa vida, né? São consequências de escolhas que eu fiz. Mas é isso que vai depurar o meu espírito. Ao final de uma existência nessa condição, uma vez liberto do corpo físico, quando eu chegar do lado de lá, o meu espírito estará limpo, alvo. Meu espírito estará iluminado. Por quê? Porque as minhas impurezas, as minhas imperfeições, eu consegui depurar todas elas aqui na experiência física, que foi uma experiência difícil. Difícil só para o espírito que está passando por aquilo naquela existência, naquela encarnação? Não, muito difícil para aqueles que o cercam. Tão difícil quanto. Mas aqueles que o cercam são espíritos amigos que se comprometeram em ser estrutura, em dar condições daquele espírito poder passar por aquilo. Então lá no passado ele fez um plantio, escolheu o jeito que queria fazer, mas no presente ele não tem como escolher se vai colher ou não, ele vai colher. Há pouco tempo atrás eu tive uma experiência, e aí preparando o bate-papo com vocês hoje, eu falei, olha, eu vou falar sobre esse tema. Há pouco tempo atrás eu tive uma experiência muito intensa. Eu frequentei uma prisão, né? Uma prisão durante um período mais ou menos longo ali, de quase um ano, e conversava muito com as pessoas, né? Com as pessoas que estavam presas lá. Eu ia lá, passava o sábado quase que a tarde inteira, e atendia as pessoas, conversava com as pessoas e trocava ideia com as pessoas, e conversava inclusive com as pessoas, os carcereiros, com o chefe da carceragem, conversava com essas pessoas também. Porque eu até brincava de dizer que aqueles que estão presos, muitas vezes, têm uma pena menor do que aqueles que prendem. Porque aquele que está preso, ele entra, em algum momento ele sai, e o carcereiro não, ele entra e a profissão dele é ficar lá dentro, e ele fica lá dentro, né? Por um longo tempo, por muitos e muitos anos. Não é uma coisa fácil, não é uma profissão fácil, mas é de conhecimento geral, muitos deles que se dizem inocentes e que inclusive as pessoas que cuidam da carceragem dizem, olha, aquele ali é inocente, aquele ali é inocente, aquele outro ali não fez aquilo que estão dizendo que ele fez. E muitos são culpados, que se dizem culpados, inclusive, e falam, não, olha, eu sou do crime, quando eu sair, vou fazer alguma coisa para voltar para cá, porque lá fora eu não tenho as condições que eu tenho aqui dentro. Aqui dentro eu tenho banho, tenho comida e tenho um lugar para dormir. Lá na rua eu não tenho isso, né? Então, eu não estou nem entrando aqui na questão política social e nada disso. O que eu vou entrar aqui é na questão do seguinte: existe inocente lá dentro?
Quando nós olhamos de novo para a regra do plantio e da colheita, nós vamos entender o seguinte: olha, lá no passado, talvez eu tenha tido a oportunidade de escolher diferente, mas eu fiz escolhas ruins, cometi crimes e passei impune. Olha só, eu roubei, ou eu matei, ou eu, enfim, cometi crimes, tá? E ninguém me pegou. Eu passei impune. Eu fui o espertão. Deu tudo certo. Fiz o que eu queria, do jeito que eu queria, e ninguém nunca me pegou. Em algum momento, mesma regrinha, eu vou desencarnar. Quando eu desencarnar, eu não tenho como fugir da minha consciência. Ela vai se apresentar mais uma vez. Quando ela se apresentar, eu não vou ter como fazer desconto de conta para mim que eu não fiz aquilo. Eu posso mentir para um policial, eu posso mentir para um advogado, eu posso mentir para um juiz, para um promotor, eu posso mentir para quem eu quiser mentir. Posso mentir até para Deus, achando que eu estou enganando Ele. Mas no momento em que eu encontro a minha consciência, eu não tenho como mentir para mim. Eu não tenho como falar para mim: não, Ricardo, você não fez aquilo. Não, Ricardo, você fez aquilo. E de novo, a minha consciência vai me arremessar para aquela minha condição que eu construí enquanto estava aqui no corpo físico. Ninguém foge disso. Não adianta a gente imaginar que a gente vai chegar lá e na hora desse negócio falar assim: não, mas na hora que chegar lá é eu comigo mesmo, eu resolvo. Imagina que eu não dou conta de mim. A hora que eu chegar lá no plano espiritual, que eu me confrontar com a minha consciência quiser me jogar para algum lugar ruim, eu falo: opa, peraí, você tem que avaliar, as coisas são, né, relativas, veja que naquela época a gente estava passando por dificuldade, e vou tentar me convencer do contrário. Não tem isso, porque daí já não é mais o Ricardo que está se confrontando, mas sim o espírito consciente, que sabe o motivo pelo qual eu vim para cá. O que é que eu tinha que fazer e o que eu não fiz. E isso me arremessa de novo para uma condição de sofrimento. Até o momento que eu vou me arrepender. No momento que eu me arrepender, eu vou ser resgatado. Uma vez resgatado, eu volto para o plano espiritual, de luz. Faço um novo projeto existencial. Nesse novo projeto existencial, eu me reúno com as pessoas que são próximas de mim e falo: vamos voltar. Eu preciso resgatar as coisas erradas que eu fiz. E aí eu volto para essa vida, estou vivendo minha vida numa certa tranquilidade, tenho procurado seguir a minha religião, tenho procurado ser uma pessoa do bem, tenho procurado fazer as coisas certas, e um belo dia eu sou confundido, ou eu sou emboscado, ou eu sou aprisionado, sou levado à prisão, sou julgado, sou condenado, sem absolutamente ter cometido crime. Vou preso, cumpro a pena, sem ter cometido crime algum. E aí? A justiça divina, mais uma vez. Na falha da justiça dos homens, por conta da falha da justiça dos homens, se faz presente a justiça divina. E aquilo que eu estou passando é para regularizar um débito que eu tenho, não dessa vida, mas de outro tempo. Último exemplo. Vamos falar um pouquinho de doença no corpo físico. Existe uma explicação que diz que os tumores são válvulas de escape de doenças do espírito. Vamos imaginar, na mesma situação,
que eu tenho uma existência, tenho uma vida inteira em que eu posso aproveitar a vida. Posso usar e abusar da minha vida. Passo uma vida inteira me embriagando. Um exemplo muito conhecido entre a espiritualidade é de André Luiz. André Luiz passou a vida inteira, era um médico, passou a vida inteira dedicado no seu trabalho, mas ele era um cara que gostava de fumar o seu charuto e gostava de tomar sua bebida. E ele fazia isso rotineiramente. Bebia socialmente todos os dias. E muito cedo, André Luiz desencarna. E quando ele desencarna, para onde que ele foi? Foi parar no umbral, foi parar numa zona trevosa, num lugar de bastante dificuldade. Por quê? Os espíritos que estavam à volta dele gritavam: suicida. E ele não conseguia entender. Isso está no livro Nosso Lar. Ele não conseguia entender. Ele falou: mas como suicida? Eu suicida? Jamais. Eu jamais cometeria um crime desses contra a minha própria vida, sem saber que ele fez. Porque o hábito da bebida e do cigarro gerou perturbação no corpo físico, fez mal para o corpo físico. Em determinado momento, o corpo físico sucumbiu, não aguentou. E ele morreu de uma doença. Mas essa doença, ela não foi uma doença que ele contraiu ela. Ele foi uma doença que ele provocou, que ele causou aquilo dele mesmo. Quando isso acontece, nós vamos de novo no plano espiritual, estaremos cercados daquela energia, aqueles espíritos todos gritando para ele que ele era um suicida, e ele não se reconhecia como suicida, até o momento em que ele recebe ajuda, vai para o plano espiritual e é orientado, entende que todo aquele mal que ele fez no seu corpo físico, todo aquele mal que ele causou para ele mesmo, deixou o espírito dele doente. O corpo doente e o espírito doente. Aquela doença do corpo físico, como foi ocasionada por ele mesmo, isso ficou marcado no perispírito. Quando qualquer espírito que tenha cometido suicídio, consciente ou inconsciente, precisa voltar para o corpo físico, o que vai acontecer? Tem aquela marquinha lá no perispírito dele, na membrana, lembra? No corpo espiritual dele, está aquela marca. E ele vai voltar para a carne. Quando ele volta para a carne, eis que surge naquela criança um câncer maligno irreversível. Mas aquela criança nunca fumou. Aquela criança nunca bebeu. Nunca cometeu excessos. Da onde que vem esse câncer? Da onde que vem esse tumor? Da onde que vem essa síndrome? Da onde que vem essa dificuldade? Vem da onde? Vem do espírito. Algo que ele provocou no passado e que está alcançando ele agora. Por isso, mais uma vez, não existe injustiça. Mais uma vez, não existe o acaso. Todas as coisas que nos alcançam, a perda de um ente querido, né? A experiência que nós temos aqui, todas elas, são para que a gente aprenda, para que a gente mude o nosso comportamento, para que a gente evolua diante dessa alavanca. Eu costumo dizer que todas essas dificuldades são alavancas. É como se a gente estivesse cravado no chão e alguém conseguisse colocar uma alavanca debaixo da gente para arrancar a gente daquela situação. E a gente sai
daquela situação estática, provocado muitas vezes por uma dor aguda, mas essa dor aguda transforma a vida da gente. Seja através de uma doença, da perda de alguém, seja através de um filho que vem com dificuldade, seja o que for. Não é obra do acaso, não é fruto de uma injustiça divina, é fruto de escolhas que eu fiz. Gente, se a doutrina explica isso pra gente, e muitos espíritas já têm essa consciência, já sabem que funciona desse jeito, por que a gente permanece com os mesmos hábitos? Como é que eu posso continuar fazendo mal para mim? Como é que eu posso continuar bebendo, fumando, me drogando, me alimentando de uma forma errada, me relacionando com uma sexualidade totalmente deturpada, uma promiscuidade? Como é que eu continuo tendo vícios morais de enganar as pessoas, de fazer mal para as pessoas, de roubar, de matar? Percebe que não tem nada que escapa disso? E que tudo aquilo que a gente está fazendo vai ter consequências para a gente? Vai voltar, vai me alcançar. E eu tenho inúmeras provas no mundo de experiências e de vivências que isso está acontecendo. Muitas histórias, inúmeros romances que a doutrina traz para nós, que exemplificam isso de forma taxativa. Fica claro, fica explícito para todo mundo que não se trata de uma questão isolada, que o plantio é livre, mas que a colheita é inegociável. E como eu posso não mudar meu comportamento diante disso? Como que eu posso continuar tendo esse vício moral, esse vício da bebida, esse vício do cigarro? Mas é social, Ricardo. O mundo autoriza. Ué, a gente está correndo um risco, tem muitos países aí que está liberado a maconha, tem países que está liberado outras drogas mais pesadas. E passou a ser lícito, e porque é lícito eu posso? Você não precisa partir para uma droga para ver uma coisa que te faz mal. O açúcar talvez seja muito pior do que a cocaína. O vício moral talvez seja muito pior do que o vício de uma droga. O enganar as pessoas tem repercussões para mim também. Lá no passado, na primeira história que eu contei para vocês, o espírito inquisitor fez mal, maltratou, bateu, agrediu, esticou. E aí o que aconteceu? Aquilo que ele fez para o outro veio como consequência na vida dele, no perispírito dele. E ele teve que voltar naquela condição. Então, gente, isso é a lei de causa e efeito que a nossa doutrina explica. Por isso que a doutrina convida tanto para a reforma. Por isso que a doutrina convida tanto para assim, olha, a reforma íntima é extremamente necessária, porque só ela tem condições de mudar o meu futuro. Só eu mudando o como eu faço as coisas, as escolhas que eu tenho nessa vida, só eu mudando aquilo que eu planto, eu vou mudar aquilo que eu vou colher. Olha para a tua vida, que eu vou olhar para mim. Olha para a tua rotina, que eu vou olhar para mim. Faz quanto tempo que você faz as mesmas coisas de forma repetida? Bastante tempo. Faz bastante tempo que eu vivo do mesmo jeito. E você acha que alguma coisa vai mudar? Por um querer? Vamos lá. Daqui até a parede ali, eu tenho esse corredor. Se eu pegar agora, sair daqui e for até lá, aonde que eu vou chegar? Na parede, certo? Daí eu vou voltar aqui. E eu vou de novo. E aonde que eu vou chegar?
Aonde? Na parede. Mas dessa vez eu vou voltar e eu vou fazer diferente. Eu vou de novo no mesmo caminho. Só que eu vou andando de lado agora. Eu vou chegar aonde? Na parede, na mesma parede. Se eu continuar escolhendo o mesmo caminho, eu nunca vou chegar num lugar diferente. É impossível. E eu posso estar fantasiando, andando de lado, andando de costa, posso ir andando para trás aqui e chegar lá na parede. Eu estou fantasiando que estou mudando as coisas, mas eu não estou mudando nada, eu estou fazendo exatamente as mesmas coisas, tentando me enganar de que eu estou fazendo escolhas diferentes. Mas no final, as minhas escolhas são iguais. Se eu pego o mesmo caminho, eu vou chegar aonde? Sempre no mesmo lugar. Eu preciso mudar o caminho. Eu preciso fazer verdadeiramente escolhas diferentes. Eu preciso estabelecer, mais do que tudo isso, que eu não quero mais chegar naquela parede. Que o meu objetivo já não é mais o repetir as coisas da minha vida. Que o meu objetivo dessa vida vai ser um objetivo diferente. E eu quero fazer o quê? Eu quero melhorar meu comportamento, eu quero deixar de fazer isso, eu quero passar a fazer aquilo. Né? E você começa a estabelecer metas para você. Normalmente a gente estabelece metas exteriores. Vamos estabelecer metas interiores. A reforma íntima vai provocar um pensar diferente na hora que eu enfiar a mão no bolso, que eu pegar as minhas sementes na mão e que eu disser o seguinte: qual delas eu vou colocar na terra? Qual delas? De novo eu estou de frente com o meu livre-arbítrio. De novo eu estou pleno na minha capacidade de escolha, sem interferência de absolutamente ninguém, nem Deus. Ele me deu total liberdade e falou: escolha, mais alto lá. Essa escolha tem uma consequência. Filho, você pode escolher o que você quiser. Qualquer coisa que você quiser, você pode escolher. Mas tem uma consequência. Então, na hora que você tiver com a semente na mão, você tem que ter capacidade de avaliação de qual semente que eu vou colocar no chão. Porque uma vez que eu coloquei ela no chão, que eu tampei ela, ferrou. Ou deu bom. Depende da escolha que eu fiz. Mas, uma vez lançada a semente no chão, é um pé do que vai nascer? Um pé de pimenta? Um pé de frutas doces? Um pé de alegrias? Um pé de transformação? Um pé de sofrimento? O que foi que eu plantei? E, gente, invariavelmente, a gente só presta atenção na escolha que a gente fez quando a gente já está colhendo. Eu passo por uma coisa muito difícil na minha vida, muito difícil, e eu falo assim: o que será que eu devo ter feito para merecer passar por isso que eu estou passando? Não, mas agora eu vou aprender. Nunca mais, já ouviram isso? Nunca mais na minha vida eu vou passar por isso de novo. Eu aprendi. Nunca mais. Aí passam-se os anos, daqui a pouco você está no meio da queda de novo. Você só se liga que você está no meio da queda, a hora que você já está caindo. Aí você fala: meu Deus do céu, eu estou caindo de novo. No mesmo lugar. Tropiquei exatamente no mesmo ponto. Estou caindo exatamente pela mesma situação que eu jurei por Deus que nunca mais eu ia cair. Eu achei que eu tinha aprendido.
Por que isso acontece? Porque a gente está prestando atenção só na consequência. Quando a gente vivencia a consequência, a gente olha e fala assim, acho que a causa não foi boa. Acho que a decisão que eu tomei, a escolha que eu fiz, não foi uma boa escolha. Ó, tá doendo agora. Como tá doendo agora, acho que a escolha que eu fiz não foi boa. Eu tenho que parar de ser reativo. Eu tenho que parar e refletir sobre isso. E essa reflexão, ela só vai acontecer se eu me reformar, se eu mudar o caminho. Eu estou aqui olhando para vocês e estou tendo uma visão da minha vida. Estou tendo uma visão de como é que as coisas funcionam. Se eu continuar nesse mesmo ponto, com essa mesma ótica, nessa mesma posição, eu vou continuar enxergando a mesma coisa. E o Evangelho puxa a gente lá para cima. Tem uma passagem do Evangelho que diz assim, que quando você está acima da situação, é como se você estivesse em cima de um monte. E quem está em cima de um monte, olha para as coisas do mundo, olha para aquele vilarejo, olha para aquelas pessoas, para aquele carro, para aquilo que está lá naquela vila, que está lá longe. E elas tomam uma proporção diferente. Por quê? Porque elas ficam bem pequenas quando você está em cima de uma montanha. Aquela cidade fica... Quem já subiu aqui no Pico da Pedra? Quem já subiu no Pico da Pedra? Não recomendo, dá bastante trabalho. Quem já foi está tudo certo, mas dá trabalho para subir. Quando você olha lá de cima, os prédios ficam pequenininhos. Quando você chega aqui embaixo do prédio, ele parece enorme. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que quando você sobe, quando você pega o Evangelho e você muda a sua ótica, o Evangelho te puxa para cima. E você passa a olhar para as coisas dessa vida, não mais com os olhos da terra, mas com os olhos do Espírito. E quando você estiver vendo as coisas desse mundo com os olhos do Espírito, as coisas desse mundo, inclusive os seus problemas, te parecerão muito menores do que eles verdadeiramente são. Só que se eu continuar na mesma posição, eu vou continuar enxergando as mesmas coisas. Se eu continuar indo pelo mesmo caminho, eu vou continuar chegando no mesmo lugar. E no final eu vou reclamar da vida e vou dizer que Deus é injusto. E vou dizer que eu não merecia. E vou dizer, coisas absurdas. Por quê? Porque eu não fiz. A consequência das más escolhas da minha vida são minhas. A responsabilidade é de quem? De Deus. Não faz o menor sentido. O menor sentido. A responsabilidade de tudo que eu vivo é minha responsabilidade. E eu tenho total capacidade de mudar isso. Tenho inclusive a benevolência, tenho inclusive a torcida de Deus para que eu mude. Tanto ele torce que ele me colocou aqui de volta. Olha quantas vezes que eu já errei. Ele falou, vai filho, tenta de novo. Vou te dar mais uma existência inteirinha para você fazer tudo que você quiser fazer. Tenta de novo. Gente, vocês têm noção do que é generosidade? Vocês têm noção de que riqueza que é isso? A oportunidade de poder estar aqui? Vocês sabiam que para cada espírito encarnado existe 3 desencarnados esperando para poder voltar? E eu estou aqui. Estou tendo essa oportunidade rica. E o que eu estou fazendo com ela? Essa é a grande pergunta. Essa é a pergunta da noite. O que eu estou fazendo com ela? Quais serão as consequências da forma como você está vivendo? É o que você quer para você? Se não é, muda enquanto está a caminho. Só para finalizar, o Evangelho fala assim para nós. O Cristo fala para nós assim, se reconcilia com seus adversários. Se você tem alguma coisa contra alguém, ou alguém tem alguma coisa contra você, aproveita e se reconcilia enquanto está a caminho. Se reconcilia enquanto está a caminho. Arruma a tua vida enquanto você está a caminho. Porque quando você chegar lá e você descobrir que você tem que colocar a casa em ordem, já foi. Perdeu. Você vai ter que voltar de novo e começar tudo de novo. Então,
Não tem essa de eu olhar para a minha vida e falar assim, mas é que a minha vida está muito difícil, Ricardo, mas aqui é tudo muito complicado, eu estou cercado de pessoas que não são as pessoas que me favorecem, a minha situação financeira é complicada, a minha situação amorosa é complicada, ela está com essa doença, agora o pai não sei o que, a mãe não sei o que lá. Você está cercado da situação perfeita, precisa, exata que você precisa para o seu espírito. Já ouviu falar que Deus erra? Quem aqui já ouviu falar que Deus erra? Deus não erra. Graças a Deus ninguém levantou a mão. Às vezes levanta. Deus não erra. Então por que você está olhando à sua volta e está achando que as coisas estão erradas em torno de você? Não tem nada errado não. Plantio, colheita. Mas Ricardo, eu devo ter sido então olha, eu nem sei o que eu devo ter feito na vida passada, então, graças a Deus que você não sabe, graças a Deus que você não lembra, graças a Deus que tem um véu sobre isso, porque se a gente soubesse, gente, a gente não teria condições de sair da cama, a gente teria vergonha de pôr a cara na rua, a gente não se acharia em condições de ter uma nova oportunidade como a gente está tendo. Graças a Deus a gente não lembra. Mas eu preciso fazer. Mas eu preciso pôr a mão na massa. Mas eu preciso olhar para mim e eu preciso fazer diferente. Então, o que eu estou fazendo? Quais são as consequências? São essas consequências que eu quero para mim? Se não, arruma enquanto está a caminho. Não tem essa de olhar para a vida e falar assim, mas essa existência se perdeu, Ricardo, já não dá mais tempo. Acredite, sempre dá tempo. Sempre dá tempo. A simples disposição em querer fazer diferente já é uma tomada de decisão. Já é uma mudança inspiradora. A espiritualidade já vai olhar para você com outro olhar. Porque você simplesmente teve a inspiração de dizer, não, a partir de agora eu vou tentar fazer diferente. Vamos escolher melhor o que a gente vai plantar. Porque a gente não vai ter condições de escolher o que a gente vai colher. Amém?